Alisson Chicão, a nossa grande promessa do peso pesado, foi nocauteado por Derrick Lewis e perdeu a invencibilidade no MMA. Sendo assim, estamos 0-10 em lutas principais no UFC em 2025. Mas o Fight Night de ontem não foi só lamúria e ranger de dentes para nós, o público brasileirinho, porque 3 de nossas jovens promessas, curiosamente todos com 27 anos, venceram em Nashville. Vou então, nessa resenha aqui, falar sobre o copo meio cheio em relação à noite de ontem. Na verdade, mais ou menos isso. Porque se for para ser brutalmente honesto, e esse é meu compromisso aqui com vocês, independente de qualquer relacionamento, não vi vitória do Gabriel Marretinha sobre o Wonderboy. Marquei 2-1 pro Stephen Thompson, como 12 dos 14 sites especializados cadastrados no MMA Decisions e como um dos jurados, né? Foi uma decisão dividida. O motivo é simples. O primeiro round foi 100% do brasileiro, que botou pra baixo e quase finalizou no mata-leão. O golpe mais limpo, aterrissado em pé, também foi um cruzado de esquerda do Gabriel. Aí o segundo round foi do Thompson, se defendeu bem da luta agarrada e conectou quase o dobro de golpes significativos, 29-16. Na contundência, teve até um direto de direita duro do Marretinha e um golpe de esquerda que fez o Thompson cair, mas foi um escorregão. Agora, de longe, o golpe mais duro do segundo round foi um chute alto do Karateka. Bonfim perdeu até o controle ali das pernas, fez uma mini dança da galinha. Foi inclusive salvo pelo gongo, né? Tava ali só se protegendo quando acabou. No terceiro round, por prudência e inteligência, o jovem virou grappler. Tentou por boa parte do tempo quedar ou travar o adversário de 42 anos na grade, né? Matar a distância do chute. O lance é que ele não fez muito com as quedas. A maioria dos golpes significativos foram joelhadas curtas ali no clinch. E o Wonderboy ainda levou a melhor em quase todas as interações em pé. O melhor golpe do terceiro assalto foi outro chute alto dele. Detalhe, o camarada continuou lançando aquela canela mesmo com um rasgo enorme e sangue esguichando dela. No final das contas, foi um assalto pro brasileiro? Não, ele passou boa parte do último round realmente impondo sua vontade, controlando no clinch. Mas, se o critério dano eficaz sobrepõe controle efetivo, como sugere a regra, achei até bem simples de marcar. Enfim, Marretinha ficou com a vitória e na entrevista pós-luta tratou de tirar o chapéu pro Wonderboy, né? Ficou claro ali o grau de dificuldade. Disse que é o atleta mais experiente e inteligente da divisão. Dana White concordou com isso na coletiva de imprensa. Disse que apesar de ser o lutador mais velho em atividade no UFC, não faz nenhum sentido ele se aposentar com o que tá mostrando. Ainda que saia do ranking, o cara tá com gás, defendeu quase todas as quedas, rápido, bom tempo de reflexo, levou a melhor em pé, complicou um rapaz 15 anos mais jovem. Em relação ao Marretinha, o meu medo é o seguinte: a última frase dele dentro do octógono foi: o Thompson é o cara mais sinistro dessa categoria. E isso, no presente momento, soa como um exagero, uma hipérbole, porque o Thompson foi nocauteado há pouco tempo pelo Joaquim Buckley e fisicamente dominado pela luta agarrada do Durinho, do Belal Mohamed e do Shavkat Rakhmonov nos últimos anos. Então é o seguinte, Marretinha vai virar o 12º na atualização do ranking na terça-feira. Agora vamos ver como ele se sai contra toda essa galera que eu acabei de citar. Pós-luta ele citou o nome do Joaquim Buckley, né, que foi superado pelo Kamaru Usman, mas não duvido, por exemplo, jogarem na direção dele o Durinho, 2 caras que também venceram o Wonderboy. Seguindo em frente, quem foi bem sem nenhuma ressalva foi o Vitor Petriano. Parece que o cara encontrou a sua categoria de fato e estava subaproveitado nos últimos anos pelo corte de peso brutal para bater 93 quilos. O adversário, Austin Lane, era 10 anos mais velho e vinha de 3 derrotas em 4 lutas, é verdade, mas também foi completamente atropelado. Eles não estavam no mesmo patamar. Petrino, num baita reflexo, catou um chute do cara logo no início, botou para baixo, amassou e pegou. Simples e fácil. Pareceu de fato muito forte e rápido pro peso pesado. Como a divisão é super rasa, só tem 30 cabeças trabalhando e agora não tem mais corte de peso, forçando um pouco a barra, dá pra terminar o ano ranqueado, inclusive. É só pedir pra lutar no Fight Night brasileiro de outubro contra um Rizvan Kuniev, um Mick Parkin da vida. É uma ótima adição pro peso pesado. Pra terminar, o jovem brasileiro que tava com um casamento mais complexo no papel, pelo menos na minha opinião, foi o que se saiu melhor. Walter Walker. Kennedy Nzechukwu, o nigeriano, já nocauteou o Carlos Ulberg, o Ion Cutelaba, o Chris Barnett no peso pesado. Nunca tinha sido finalizado, a não ser por aquela velha manha do gato do Paul Craig, que vitimou todo mundo, incluindo o Ankalaev e Jamal Hill, e vinha de ótima sequência com 2 nocautes brutais,
tava com a confiança lá em cima, melhor momento dele no peso pesado. Walter partiu pra cima que nem boi bravo, jogando mão pra encurtar a distância e se jogar nas pernas, e deu certo. Aliás, deu tão certo que no processo um direto de direita pegou em cheio e machucou. Eu até fiquei com a impressão que se tivesse continuado batendo contra a grade, teria nocauteado. Mas claro, a partir do momento em que o adversário se fechou no casco e mostrou vulnerabilidade, Walter foi para a especialidade da casa, a chave de calcanhar. Acho que nem preciso explicar aqui porque o golpe é tão proibitivo no peso pesado, certo? Porque você tá basicamente deitando no chão, com as duas mãos no pé do adversário, expondo o seu rosto. Se o malandro for pé duro, resistente ou o movimento for mal feito, você pode levar uma bomba no queixo limpa de cima para baixo. Mas Walter é corajoso e foi bem compensado por isso. Terceira chave de calcanhar em sequência, recorde histórico no peso pesado e $50 mil de bônus na conta. Aliás, o apelido Tocão não é em vão. O cara mal chegou no UFC e já tá muito próximo de Rosimar Palhares, o Toquinho, o cara com mais chaves de calcanhar no evento. 5. Detalhe, o Walter soltou a finalização assim que o árbitro pediu, mas o nigeriano ainda acabou com o pé quebrado, tamanha força empregada. Não tem jeito, por estar exposto, é preciso dar a vida ali para o adversário não ter tempo de reação. E essa posição é tão delicada, foi banida de competições e treinos por tanto tempo, porque você tem 1 segundo para fazer a defesa certa, senão é prejuízo, não vale a pena resistir. Enfim, a luta durou só 54 segundos, Walter não foi tocado e, por isso, já pediu vaga no mesmo Fight Night Brasil de outubro. Adversário escolhido, Mário Pinto, português de também 27 anos, 10-0 no MMA com 1 nocaute no UFC. Brasil vs Portugal, clássico histórico, luta bem divertida pro Fight Night daqui, card principal, e ainda assim tá dentro do plano do Walter. E qual é esse plano? Dar tempo ao tempo, enfrentar de preferência adversários desranqueados para acumular experiência antes de ser jogado aos leões mais pra frente, como já foi o próprio Thalisson nesse mesmo UFC Nashville. Mas claro, isso tudo foi apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Qual foi a sua opinião sobre as vitórias de Walter Walker, Vitor Petrino e Gabriel Marretinha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, é a forma de você pagar de volta aqui o nosso trabalho, ajuda muito com o algoritmo do YouTube. E não perde também a outra resenha desse UFC Nashville, que foi Thalisson Chicão contra Derrick Lewis, uma luta dolorosa. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.